Oi gente, eu sou a Mari do Mari Indica e no vídeo de hoje eu vou fazer um relato de parto que vocês me pediram, então bora lá. Se você tá por aí e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu like que tem sempre dica boa, muita novidade e assuntos sobre maternidade. Sim, uma mamãe fresquinha aqui pra vocês e vocês me pediram lá no Instagram, se você não me segue por lá também, já corre lá, pra fazer esse relato de parto e eu decidi fazer aqui no YouTube porque a gente consegue conversar um pouco melhor, tá? A gente vai trocando figurinhas aí nos comentários. Antes da gente começar, vou fazer algumas colocações, tá? Quando a gente tá grávida, existe uma data de parto prevista, que ela é calculada de acordo com a data da sua última menstruação. Então, são contadas 40 semanas e essa é a data que os médicos falam, então, de previsão de nascimento. A data de previsão do nascimento do Caio era 25 de maio de 2024. Se você for uma pessoa que opta e pôde optar por esperar o momento do nascimento, ou seja, você não vai agendar uma cesárea, você vai esperar ver os sinais ali de que o bebê está pronto, a bolsa vai romper, vai ter dilatação, e aí você vai ter um parto normal, ou então até mesmo uma cesárea, mas você esperou por aquele momento. A partir das 37 semanas, isso pode acontecer a qualquer momento. Então, é literalmente isso, você vai ficar esperando a hora que seu bebê quer vir ao mundo. E antes das 37 semanas, o bebê é considerado um bebê prematuro. É lógico que quanto mais perto dessas 37 semanas, seria melhor, né? E aí, dependendo, pode ter algumas intercorrências, o bebê precisar, né, de algum amparo no hospital e tudo mais. O Baby Caio nasceu de 36 semanas e 6 dias. Então, ele nasceu numa sexta-feira e no sábado a gente completaria as 37 semanas. Ele ainda foi considerado um bebê prematuro, mas nasceu de parto normal e natural. Então, como assim que aconteceu? Foi do nada, eu postei lá uma foto pra vocês no Instagram de onde eu tô, vocês achando que eu ia ter menino Caio, eu já tinha tido menino Caio. Foi muito rápido, então vou explicar pra vocês como que foi aí esse dia agitado na nossa vida. Então estava eu, Bela, trabalhando nessa quinta-feira, dia 2 de maio, e a minha barriga estava muito dura esse dia inteirinho. Não era contração de treinamento, porque não passava, ela ficou ali enrijecida o dia inteiro e eu comecei a dar uma estranhada. Nesse mesmo dia à noite foi aniversário da minha filhada, então a gente foi pra casa dela depois, e eu até falei pros meus familiares, olha como tá, minha barriga tá muito dura, não sei o que, pra minha mãe, minhas tias e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, eu acho que não vai rolar, esse bebê não vai esperar até o final de maio. Então entrei em contato com a minha chefe, perguntando o que eu podia fazer, né, na outra semana, se eu já entraria com a licença maternidade ou não, porque eu tava achando que não ia ser legal eu ficar indo até o meu serviço, que era um pouco mais longe, e ficar lá tantas horas sentada. Pois bem, eu mandei essa mensagem pra minha chefe na sexta-feira de manhã, tá? Na sexta-feira de manhã, quando eu acordei e fui ao banheiro, saiu um pedaço do meu tampão. O tampão é um negócio mucoso que fica tampando ali o colo do útero. E o que significa, Mari, que começou seu trabalho de parto? Pode ser ou pode não ser. O tampão, ele é refeito pelo nosso corpo, então ao longo mesmo da gestação, a gente vai tendo, né, um pouquinho ali dessa saída, de um corrimentozinho mais transparentezinho, e é normal. Então podia significar alguma coisa, como não. Meu corpo podia refazer aquele tampão e eu ia seguir a minha vida. Até conversei com algumas amigas e familiares que tiveram o parto normal também, porque eu decidi, como estava tudo caminhando muito bem durante a minha gestação, eu tentei fazer a minha parte, me mantive uma grávida muito ativa durante toda a gestação, fiz pilates, fazer exercício e tudo mais. E eu queria esperar a hora dele, e ali naquele momento eu tentaria ter um parto normal, com uma anestesia, era na minha ideia, mas se não desse, tudo bem, eu iria pra cesárea. Eu tentava manter a minha cabeça aberta, sabe? Pra eu não definir um tipo de parto e não me frustrar depois. Então essas amigas e familiares falaram pra mim, ai, aproveita, pode ser que tá chegando perto, vai tomar um café com algumas amigas, vai sair, tananã, tananã. E ok, na sexta-feira, no dia 3, era minha folga, eu tava em casa, eu tinha podólogo marcado, eu tinha pilates marcado. Desmarquei o meu pilates, ainda bem, porque senão acho que eu ia parir o menino lá. E fui pra podóloga e começou a ter meio um incômodo e muita vontade de ir no banheiro fazer o número 2. O que não me aconteceu durante toda a gestação, porque eu fiquei com o intestino bem preso. Aí fui na podóloga, minha mãe tava me acompanhando e comecei a sentir meio estranho. Coloquei na minha cabeça que ele ia nascer no sábado. Que eu tava entrando realmente em trabalho de parto e que até o sábado ele ia nascer, né? Na minha cabeça ele ia nascer no sábado a partir daquele momento. O que eu decidi fazer? Montar as lembrancinhas maternidade que eu não tinha feito. E eu comecei a gravar pra vocês como que eu tava fazendo as lembrancinhas e tal, bem de boa, assim, sentada. E começou a me dar um incômodo, assim, e eu não consegui ficar mais ali sentada. Então eu falei, vou assistir uma série.
Fui assistir o episódio da série, era o último episódio da série, e eu não consegui terminar também, porque eu comecei a ficar muito incomodada. Foi então que eu decidi tomar um banho. Eu vi algumas pessoas falarem, principalmente uma doula que eu segui durante a minha gestação, para nesse momento você tomar um banho bem longo. Porque se você terminar esse banho bem longo, de uns 60 minutos, e ainda estiver sentindo ali umas contrações e tudo mais, significa que você tá em trabalho de parto. Porque eu sabia que o trabalho de parto, sabia errado, né? Ele ia demorar, teoricamente. Primeiro filho, tal. E eu não queria ter aquele desespero de comecei a ter uma dorzinha, vou correr pro hospital pra bater lá, não ter dilatação e eles me mandarem de volta pra casa. Então eu tava ali bem quietinha, senti umas pontadinhas ali e aqui e não falei nada, fiquei bem de boa. Aí pensei, vou tomar um banho, porque aí eu já lavo minha cabeça, fico de boa, depois faço minha unha. Fui tomar banho e não tava calculando nada de intervalo, de contração, nem nada. Porque elas estavam, né, leves, estava sentindo umas pontadinhas ali e tudo bem. Quando eu comecei a tomar o banho, a gente começou a vir uma dor muito mais intensa. E eu não tava vendo o tempo, mas aí vinha aquela dor. E eu falei, nossa, que estranho, né? Tava uma dor intensa, né? Será que eu vou aguentar até amanhã? Porque na minha cabeça ele ia nascer no dia 4. E aí continuava a tomar o banho, daqui a pouco outra dor. E eu falava, gente, será que eu tô aqui há tanto tempo que já tá vindo outra contração e eu nem percebi o tempo que eu tô aqui? Porque, teoricamente, no começo, as contrações são bem intervaladas ainda. E aí teve um momento que eu interrompi o meu banho também, eu cheguei a lavar a cabeça, tudo, sentei ali na privada, porque eu ficava com aquela vontade de fazer o número 2 também no banheiro. E aí eu chamei o Iago, né, falei pra ele, a gente vai ter que ir pro hospital. Eu tô sentindo uma dor muito forte e eu acho que tá de pouco em pouco tempo. Vi que ele ficou com uma cara meio assustada e ele não tinha arrumado as coisas dele ainda. Eu já tinha arrumado mais ou menos a minha mala e a do Baby Caio também, com roupas todas de frio, tá? Assim, só pra fazer um adendo, e ele nasceu no calor. Porque era pra ele nascer no final de maio e ele nasceu no começo, mas tudo bem. E aí eu vi que ele ficou meio desesperado, eu mandei uma mensagem pra minha mãe perguntando se ela estava ocupada, tá? Meus pais moram no mesmo prédio que eu. Ela falou, não, tô ocupada não. Eu falei, pode vir aqui que eu acho que eu tô em trabalho de parto. E aí antes também eu fui gravando pra vocês uns takezinhos, tipo eu fazendo a lembrancinha, eu assistindo uma série, eu comendo um pastel, eu comi um pastel, eu indo tomar banho, porque eu achei que eu ia conseguir fazer um vídeo assim de várias coisas que eu comecei a fazer antes, né, ali entrando em trabalho de parto. Parou aí, minha filha, eu fui tomar banho e acabou, a dor já tava assim muito grande e eu já não consegui gravar mais nada, eu nem pensava em celular. Então minha mãe desceu pra ajudar a gente, aí eu já tava com uma dor muito forte e eu fui uma pessoa que eu estudei durante a minha gestação, tá? Então eu estudei pro parto normal, eu estudei o parto cesárea, tá? Eu quis assim me dedicar mesmo a isso. E nesse processo de trabalho de parto, eu tentava lembrar o que eu estudei, né? Inspira fundo e solta o ar vocalizando uma vogal. Isso aí é estudo, hein, gente? É estudo. E aí eu fazia isso e já tava muito forte e eu não tava vendo intervalo de tempo. Fiquei um tempão lá na privada, assim, bem vida de rainha, até que as minhas pernas se adormeceram e eu não conseguia levantar. E na minha cabeça eu ficava, eu tenho que ir pro hospital, porque eu acho que tá chegando perto, mas ao mesmo tempo eu ficava, como que eu vou chegar no hospital? Eu preciso ficar aqui sentadinha numa privada. A minha irmã também veio ajudar nesse momento aí, ficava fazendo massagem nas minhas pernas, e aí vinha a dor, eu ficava irritada, eu ficava, sai daqui que eu quero ir no banheiro, e não sei o que, não sei o que lá, buscaram cadeira de rodas aqui do prédio, um auê. Eu não queria descer de cadeira de rodas, aí eu esperei um pouco, consegui descer bonitinha, entrei no carro, e aí no caminho eu fui olhando o relógio do carro. E as contrações já estavam ali de 5 em 5 minutos, 4 em 4 minutos, então tava muito perto já esse intervalo de contração. Quando eu cheguei no hospital, a gente deu entrada no pronto-socorro às 3h48, tá? Tem no meu registro lá. E ninguém acreditava que eu tava prestes a parir. Ah, é o primeiro filho, ela tá aí gritando de dor, mas não deve ter nada de dilatação, blá, 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 blá. Vamos fazer cardiotoco, vamos fazer não sei o quê. Quando a médica veio pra fazer o exame de toque pra ver a minha dilatação, eu já tava com 6 de dilatação quando eu cheguei. O máximo de dilatação, só pra vocês saberem, é 10 centímetros e geralmente demora bastante de um centímetro pro outro, especialmente no primeiro filho, é o que dizem. E ali foi um processo que ninguém me levava muito a sério até fazer esse exame e aí falaram, não, agora vai demorar mais um pouco pra você conseguir chegar no máximo de dilatação. Me colocaram pra fazer esse cardiotoco, que é um exame que você tem que ficar 20 minutos sentada, parada lá, quietinha, pra ver o coração do bebê, pra ele não entrar em sofrimento nem nada. Eu não aguentei ficar os 20 minutos. E comecei a falar, gente, vocês não estão me entendendo. Tá vindo uma força muito forte. Ela vem muito grande e é como se quisesse expulsar o bebê de mim.
Não é força de fazer, né, o número 2, nem nada. É assim, tá expulsando ele, é real. E aí começaram a me dar um pouco de trela, a gente furou a fila do PS. E conseguiram me mandar pra sala de parto, então, depois eu falar isso, que eu tava realmente sentindo que tava expulsando o menino. Então a gente foi pro centro cirúrgico e era uma sala de parto normal mesmo. Então tinha alguns acessórios, equipamentos, sei lá, bola de pilates, aqueles cavalinhos pra você montar e tudo mais. E aí eu fui vendo tudo que tinha de acessório, eu fui pra onde? Pra privada. Eu não conseguia sair da privada. E aí a enfermeira começou a falar, ela falou: "Mãe, o seu filho vai nascer aí na privada." E eu comecei a desesperadamente pedir por uma anestesia, porque eu já não estava mais aguentando de dor. Eu falava: "Eu preciso da anestesia, preciso da anestesia." E eles ficavam: "Não, a médica vai vir avaliar ainda, porque, né, tem que ver quanto que tá de dilatação, tal, 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 tal. Mas você não pode ficar aí na privada, ele vai nascer na privada." E eu falava: "Fazer o quê? Vai nascer, né?" Entre uma contração e outra, eu tava: "Sinto muito, ele vai nascer aqui mesmo", porque eu não conseguia levantar. Aí o Iago tentava me convencer também a sair de lá e eu não saía. Eu só saí quando a médica chegou e falou que ia fazer outro exame de toque. Então, na minha cabeça, ela ia fazer o exame de toque e ia me dar anestesia. Só que não. Quando ela fez o exame de toque novamente, eu já tava com 8 de dilatação. Em menos de 1 hora eu já tinha dilatado mais 2 centímetros. Então eu cheguei com 6, já tava com 8 e ela virou pra mim e fez: "Mãe, não dá tempo de anestesia. Ele já tá aqui." Momentos de dor e sofrimento. Gente, eu fiquei desesperada, porque eu falei: "Me lasquei total, não dá tempo de anestesia, como que eu vou conseguir parir o menino?" Eu falava: "Não vou conseguir, e se eu conseguir, vou me estrupiar inteira." Eu sempre fui uma pessoa que me colocaram na cabeça e eu sempre acreditei que eu era muito fraca pra dor. Por mais que eu sou essa pessoa do tipo, ai, eu desmaio pra tirar sangue, por exemplo, eu tenho que estar deitada, não pela dor, mas porque vem essa sensação. Eu sou uma pessoa sensível para algumas dores, mas eu sempre fui colocando na minha cabeça que eu nunca tinha tido uma dor que me traria uma recompensa tão grande quanto um filho, né? E aí, no primeiro momento que ela falou que não ia dar tempo da anestesia, eu fiquei desesperada e pensei: não vou fazer força nenhuma, vai demorar e eles vão me dar anestesia. Ilusão, gente, ilusão. Mesmo que você não faça a força, o seu corpo faz uma força surreal de expulsar mesmo a criança. E aí você entende que ou você ajuda fazendo força quando vem a contração, ou pior pra você e pro bebê também. Então eu passei a escolher a outra frase, que é a frase que a minha mãe sempre fala pra mim: dor, dá e passa. Então eu ficava com isso: dor, dá e passa. É uma contração a menos para eu poder conhecer o meu filho, vamos que vamos. E aí até então eu estava deitada, porque ela foi fazer o exame de toque, e era aquela cama, que não é uma cama normal, ela sai a parte da frente, né, para você ficar quadril meio para baixo, põe as pernonas lá de franga, posição ginecológica, né, aquela coisa, né? Mas enfim, eu ficava na minha cabeça que eu estaria na pior posição, que ia me machucar, que ia doer mais ainda. Eu queria levantar, queria, sei lá, fazer algum tipo de posição, mas eu não tinha forças realmente pra isso. A médica que me ajudou, que fez o parto, né, comigo, ela foi muito boazinha, foi fundamental pra mim. E ela então sugeriu que eu levantasse pra gente fazer um pouco de força em pé, pra ajudar mesmo a gravidar. Foi nessa hora que praticamente o menino Caio passou de nascer na privada pra nascer no chão. E enquanto tudo isso acontecia, meu noivo chorava desesperadamente, porque ele ficou assim, em pânico com todo esse processo. Mas ele tava lá comigo. Então a médica falou pra mim: levanta. Eu consegui me levantar. Ela falou: quando vier a contração, você segura a minha mão, a gente vai se agachar e você faz a maior força que tiver. E a gente fez isso 2 vezes e eu fiquei lá agachada. O que ajudou muito, segundo ela já tava lá vendo que ele tava saindo. E aí tem um momento, gente, que você não tá mais sentindo ali muito a dor. É uma dor muito forte, mas você tá concentrada. Falam que você tá ali na partolândia, né? Quando eu estudei, falavam muito isso. Você tá focada ali, você não tá prestando atenção em mais nada. E você foca na força que você tem que fazer. Então você não tá dando conta muito da dor. Você tá focada na força mesmo pra ele sair. Então a gente fez essas duas forças ali em pé, né, agachada depois, com o Iago me segurando por trás e eu segurando as mãos da médica. Ela colocou um pano no chão, que depois ele me falou que ficou ainda desesperado, mais ainda, né, meu noivo, porque ele achou que o neném ia nascer no chão e eu não tava achando nada, só tava indo ali no embalo. E aí depois ela me levantou e falou: agora pode deitar que agora vai. Então a gente entrou no hospital no PS, era umas 4:12, a gente subiu pro centro cirúrgico, era umas 5 e pouco, Caio nasceu às 6h21, ele estava nos meus braços. Então eu voltei a ficar deitada
e fiz mais algumas forças ali. Tem uma alça também nessa cama que você puxa pra fazer a força. Vou colocando fotos pra vocês aí, porque eu contratei serviço de foto e filmagem pro parto. Essa era uma questão também pra mim, porque eu ficava, se eu fizer e me arrepender, eu não mostro pra ninguém. Mas se eu não fizer e me arrepender, não tem como voltar atrás. Então eu fiz. Ele chegou praticamente nas 2 últimas forças que eu fiz pro Caio nascer, porque foi tudo muito corrido, mas deu certo, né? O parto em si, ali o nascimento, ele conseguiu registrar. E aí você fica ali naquele processo. Lembro que uma vez o Iago falou, você tá indo muito bem. Foi o que ele conseguiu me falar. A médica perguntando pra ele se ele tava bem também. E ela falava, é isso, mãe, incentivava, ficava fazendo, sabe, passando a mão na minha perna, fazendo carinho, falando que eu tava fazendo certo, que era isso mesmo, que ele já tava saindo, tal. E aí você começa a perceber uma movimentação de mais gente entrando no quarto, de trazer as coisas ali esterilizadas pra mais perto, e aí eu pensei, agora ele vai nascer. E foi dito e feito, fiz uma forçona lá e senti que saiu alguma coisa, provavelmente somente a cabeça dele, e aí você espera outra contração pra fazer força, mas aí eu já tava ali mesmo, eu falei, vou fazer toda a minha força aqui pro menino nascer. E foi assim que eu fiz, e ela já colocou direto o menino Caio aqui em cima de mim, coloco a foto aí pra vocês. Que era uma coisa que eu queria muito, eu não queria ter aquele parto que é o clássico de cesárea, né, com a toalhinha, de ficar com os braços amarrados, de não ter esse contato com o meu filho direto. Então ele nasceu e direto veio pro meu colo, o que eu fiquei muito, muito feliz. E é aquela coisa que falam mesmo, tira com a mão a dor, você não sente mais nada depois que ele tá ali. Você vê aquilo. Pra mim, até agora, ó, eu fico arrepiada só de falar. É surreal eu ter passado isso, eu ter conseguido ter esse tipo de parto, mas na hora que ele tá ali, você esqueceu. Esqueceu toda a dor, valeu a pena, lógico, e ver que ele tá bem e segurar o bebê é, assim, uma sensação indescritível. Então ele ficou um tempo ali no meu colo, né? A gente limpou ali superficialmente, depois eles pegaram pra pesar, pra medir e tudo mais. Eu tive uma laceração por dentro nesse nascimento, então eu tomei alguns pontos, mas foi por dentro, não foi por fora. O que foi bem tranquilo, tá? Tanto pra recuperação, assim, e tudo mais. Lógico que eu tomei ali uma anestesia local pra tomar os pontos, mas ficou tudo bem. E aí, logo em seguida, enquanto eles arrumavam ele ali, já veio uma enfermeira me ajudar a tomar banho, então é uma recuperação muito tranquila. Eu já me levantei, ela, segura em mim, eu consegui me levantar, tomar um banho, já colocaram outro avental em mim e caio nos braços de novo. Ele não saiu do nosso lado em momento algum. E eu acho que foi isso, gente, de falar assim pra vocês. Eu sei que às vezes vocês têm algumas curiosidades sobre o parto em si, sobre a dor, como que é, como que não é. Vocês podem perguntar que a gente pode voltar no assunto também. Mas foi rápido, ele veio do jeito que tinha que vir, ele veio saudável. Não precisou de nenhum tipo de intervenção. Ele foi considerado sim um bebê prematuro por algumas horas, aí ele ainda foi um bebê prematuro, né? Porque ele nasceu um pouquinho antes da gente completar as 37 semanas, mas ele estava pronto. Tanto que veio aí naturalmente ao mundo, bem formadinho, bem lindinho, uma fofurinha que eu estou apaixonada. Confesso pra vocês que eu não via muitos relatos de parto, porque eu não queria idealizar nenhum tipo de parto. Uma vez eu vi a Júlia, do 1001 Tretas, falando que ela gostaria de ter um parto gentil pra ela e pra filha dela. Que ela não queria focar em nenhum tipo de parto, mas que ela queria que fosse algo gentil. E eu também tentei não focar muito. É lógico que, assim, a gente acaba colocando, né, depositando uma esperança. Eu queria ter o parto normal, não tão normal do jeito que fosse, eu queria ter tomado anestesia, por exemplo. Mas a gente tenta não focar muito pra não se frustrar mesmo, né? Ninguém é mais mãe do que ninguém porque tem um tipo ou outro de parto, que consegue amamentar ou não, porque tem uma gestação assim ou assado. Isso aí não vale a pena entrar nessas neuras. Poderia aqui ficar horas falando pra vocês desse novo sentimento que tá, né, aflorado super em mim. Se vocês tiverem dúvidas, eu sei que sempre tem uma questão ou outra, a gente pode voltar nesse assunto aqui ou lá no Instagram. Mas eu queria ter feito esse relato pra vocês de como foi o meu parto. Foi um parto que eu senti dor, lógico, mas é uma dor que a gente realmente esquece e vale muito a pena de ter aquela coisinha ali nas mãos. Foi do jeito que eu queria.
por não ter essa separação, eu não ter que ficar numa sala de recuperação de anestesia e ele separado de mim. Então a gente ficou o tempo inteiro juntinhos e estamos aí até agora. Espero que eu tenha matado aí a curiosidade de vocês para fazer esse relato de parto. Qualquer coisa a gente conversa mais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para não perder nossos conteúdos e deixar o seu like. Até a próxima, gente. Tchau!